Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Este é o canal Lightworkers, Trabalhadores da Luz. Nossa missão aqui é ajudar a humanidade, a quem desejar despertar e expandir sua consciência para entender o sistema no qual estamos e o evento que vai acontecer chamado Ascensão. Convidamos então você a percorrer o nosso conteúdo, que aborda vários assuntos, e se desejar, inscreva-se, continue conosco. Olá, boa noite a todos, boa noite família, canal Lightworkers, Trabalhadores da Luz. Vamos iniciar narrando mais um depoimento sobre o procedimento de retirada de implantes realizado no último dia 28 de abril. Quero compartilhar a experiência que vivenciei durante o procedimento de retirada de implantes. Tive uma gripe muito forte na semana passada e sentia o nariz congestionado com grande dificuldade para respirar. Tinha a sensação de que tinha algo ali. Logo que iniciei a meditação com a música indicada pelo canal, senti um estampido entre o nariz e o chakra frontal e vi meu corpo sendo trabalhado e nós sendo desatados como se fossem pacotinhos de células sendo liberadas. Eu sentia como se estivessem sendo tiradas do âmago do meu ser e ao final eram como se fossem minhocas de papel, fitas e mais fitas. Em seguida vi surgir algo na minha pele de cor branca. Essas minhoquinhas não se moviam e a minha pele estava coberta por essas estranhas molinhas e ouvi um comando muito forte que dizia: deixa sair tudo. A sensação foi muito forte, era de um trabalho de libertação de velhas crenças em muitas vidas. Percebi a seriedade do trabalho e uma enorme força, e logo depois vi uma luz muito forte e me senti fora da nave. Fiquei olhando de longe e com certa tristeza aquela luz, agora longe de mim. Será que essa tristeza era saudade de uma criança? A música da meditação terminou nesse exato momento. Agradeço de coração ao canal Lightworkers por nos possibilitar este enorme presente dos irmãos arturianos. Sou imensamente grata a estes amados irmãos e a você, Cláudia. Vocês não precisam me agradecer em nada, eu aprendi com uma pessoa que tudo que fazemos por amor não é um favor. Então, gratidão, querida, por enviar sua experiência. Acreditamos que isso é o que chamam de larvas astrais. Se foi uma limpeza, foi bem profunda. E lembramos que o procedimento não é um trabalho espiritual, é um procedimento quântico. Tanto que você se viu fora da nave quando tudo terminou e, é claro, você estava fora do corpo, fora da 3D. Não sabemos te dizer se o que você sentiu foi saudade, como se você fosse uma criança, porque você acha que era a saudade de uma criança. De qualquer forma, gratidão pela sua existência em nossa linha de tempo. Mantenha-se firme nos seus processos, paz em seus dias, estamos juntos. Temos muitos depoimentos para compartilhar e informamos que o procedimento de maio será marcado em breve, aguardem, porque divulgaremos como sempre através de um vídeo e publicações semanais na aba comunidade. Então, prestem atenção, porque quando publicamos os lembretes, muitas pessoas não veem, não leem, não procuram e no dia do procedimento ficam perdidas. E é sempre legal acompanhar os conteúdos do canal para assimilar conhecimento e seguirem seus processos ou dar início a eles. Hoje nós ainda vamos pontuar algumas coisas que são importantes para o nosso conhecimento. Lá atrás, a vida foi semeada aqui e o planeta tornou-se de terceira densidade. O título do conteúdo hoje é o ponto da virada. Mas que virada será essa?
É o agora, quando repentinamente, apesar de tudo que tem acontecido ao redor do mundo e aos nossos olhos tridimensionais, tem sido um verdadeiro caos, milhões de essências vão despertar conscientes do seu propósito. Aí você pergunta, mas quando vai ser isso? Quando será esse ponto da virada no agora? Você contaria a um adversário em um conflito qual a sua estratégia para vencê-lo? As coisas vão começar a se distanciar e você vai perceber o que é tridimensional do que é intermediário e ficará mais próximo da 5D. Escolhas são importantíssimas nesse momento de transmutação. Tivemos um conteúdo muito lindo e muito enriquecedor no último sábado. Então, se você não viu, não participou do nosso reencontro familiar semanal, te convidamos a ver, pois vai te ajudar muito. O peso do passado, nosso planeta não vai precisar carregar mais, porque com a aceleração do despertar, ferramentas se tornarão mais visíveis para nós, trazendo cura e disposição. Uma informação importante: muitas essências que vieram para esse planeta não esperavam que a densidade fosse tão forte e que os desconectados da fonte tivessem, na época, feito o que fizeram e ainda fazem. Então, por escolha, essas essências adormeceram, criaram uma lacuna na própria vida, um vazio, desistiram dos seus propósitos, decidiram viver a vida humana esquecidos e tudo bem. A partir de agora, teremos, vindo à tona, fragmentos de memórias do passado e visões do que ainda não aconteceu. Eu vou contar a vocês uma experiência de como eu descobri uma das minhas vidas passadas. Foi num desdobramento, eu estava em um local, tipo uma vila com portas feitas de tábuas de madeira, tudo muito rústico. Estávamos em três, eram 3 homens com roupas antigas, perto de um portão, e mais à frente havia um exército com roupas típicas, prontos para um conflito, e na minha mente, um deles, um membro daquele exército, precisava nos dar um sinal para que nós pudéssemos fugir por um portão. Nós precisávamos fugir, mas ele não deu, ele nos traiu e morremos. Mas me veio à mente, quando acordei, o nome Bulgars. E eu não sabia se era uma espécie, se era o nome de um time de futebol americano, se era um lugar, se era uma era, se era um planeta. Então fui pesquisar, não aguardando muita coisa, não com grande expectativa, mas eu descobri que os Bulgars eram guerreiros do século VII. Resumindo, deles vieram os búlgaros, que estabeleceram a Bulgária como um império liderado por um homem chamado Khan Krum. No desdobramento, claramente eu não era a favor desse império, que era elitista. Então, lá no passado, houveram conflitos entre tribos de vários nomes. Os búlgaros foram derrotados pelos lombardos no século VII e por aí vai a história. Eu fiquei impressionada, eu senti que ressoou em mim aquele fragmento de tempo da história, naquela era, naquela época específica. Esse desdobramento foi muito claro, vívido, como um filme que eu não consigo esquecer. Então, embora eu saiba de onde veio minha essência primordial, eu sei que eu vivi vidas terrenas em eras diferentes, com nomes diferentes, talvez até em planetas diferentes, sistemas diferentes. O conflito entre os lirianos e os orianos era para impedir o domínio destes desconectados sobre outras espécies, só que infelizmente eles não conseguiram impedir a devastação e um sem número deles precisou procurar um novo lar na galáxia, como dissemos antes. A primeira checagem aqui não houve uma interação com os Anuna. Já em outras visitas, eles resolveram entrar em corpos que ainda não eram sapiens para vivenciar o desenvolvimento de uma espécie, de uma cultura.
mas isso foi logo impedido pelas experiências dos Anuna e o tempo de calmaria acabou. Quando os lirianos pediram ajuda, pediram aos pleiadianos, e eles atenderam, mas viram um planeta onde não havia laços com a fonte criadora, no homem, no Homo, seja qual nome tivesse. Então, informados do que tinha acontecido, da influência de Orion, eles os combateram, embora tenham perdido muitos dos seus e alguns tenham se virado contra a sua própria espécie. Aí você pode perguntar, como é que um pleiadiano benevolente pode mudar de opinião e se virar contra a fonte? Aí a gente entra com a velha crença. Da mesma forma, não foi narrada, biblicamente, a queda de 1/3 dos anjos que não quiseram ficar onde foram criados, foram corrompidos? Há possibilidade de essências serem corrompidas. Humanos podem ser corrompidos, basta ter oportunidade. Dizem por aí que cada um tem um preço e, é claro, uma vontade para exercer uma escolha que talvez não tenha volta. Por volta de 1982, através de contatados, os pleiadianos disseram que a Terra sofreria uma mudança muito grande através de situações climáticas, o que não significa que o que está acontecendo no nosso país ou em outros pontos do mundo seja essa mudança falada pelos pleiadianos, mas muita coisa mudou desde lá, em termos de domínio regressivo e mudanças de linha de tempo. Alguns desses seres, dessas essências, já deixaram a experiência humana e são gratos por terem passado por ela. Estão no grupo dos que cuidam de nós para o nosso próprio bem. Pessoas que foram manipuladas por ex-pleiadianos, agora em corpos liderados e voltados para o andamento do sistema, são o foco das Pleiades, porque eles se envergonham do que os seus se tornaram. Eles puderam experimentar a vida humana e chegaram à conclusão de que o ciclo encarnacional precisava acabar para que houvesse a lembrança. Não haverá mais motivos para perpetuar essa interferência que para eles é totalmente aterrorizante. Alguns seres empacados na 4D visitam a nossa dimensão, parecem humanos, mas a energia os entrega e seres da 5D podem agir livremente. Se você quiser chamar anjos da guarda, protetores, enfim, são guardiões, nossos guardiões. E nesse grupo estão os queridos e amados arturianos. Os arturianos não se deixaram nem nunca se deixarão corromper. Eles ajudam a humanidade em seus processos. A energia que emitem é 100% positiva e quando são direcionados a fazer qualquer coisa, eles podem se manifestar como flashes de luz intensa, muito rápida. E as pessoas então chamam de livramento, foi por pouco, eu nasci de novo, não era minha hora, coisas desse tipo. Quando falamos que essências podem ser corrompidas, já são essências que têm uma certa queda para isso. Justamente não pode acontecer com os arturianos porque eles são muito bem resolvidos. Então eles não escolheram entrar aqui por meio do nascimento. Eles se comunicam telepaticamente. Eles agem aqui, mesmo que seja preciso abaixar a frequência por algum tempo, agem na cura emocional, fazendo o possível para nos ajudar neste período que o planeta está passando, que nós estamos passando e pelo que ainda vamos passar. Nenhum de nós, nem eles, pode mudar as consequências das manipulações climáticas. A Terra precisa terminar seu processo de transição. Então, quando pedimos um pacotinho de cura quântica, é a energia necessária para curar e revigorar nossa essência. Uma frase de alguém que passou por uma EQM e nós gostamos muito de repetir. Ele disse: me vi envolvido em uma luz muito branca, eu não podia ver através dela, mas ser parte dela. Foi muito calmante, maravilhoso, não há nada igual na Terra. Então, o ponto da virada está cada vez mais próximo, embora possa parecer cada dia mais distante. Lembre-se de que nós estamos adentrando a 4ª densidade.
Interessante que nunca ninguém pensou, né? Poxa, os Anuna mudaram a nossa genética, criaram problemas entre eles mesmos com outras espécies. Então, um Anunnaki mandou um dilúvio para acabar com a experiência humana. A maioria concordou, deixou a humanidade para trás, abandonada, e aqueles supostos deuses incríveis entraram nas suas naves e foram embora. No que isso pode ser brilhante para quem os admira. A opção de Enki em continuar com a experiência humanidade, poupando uma família, doce ilusão para quem pensa que foi por amor. Foi apenas orgulho, ele não poderia ser envergonhado pelo meu irmão, cujo conflito se perpetua. Então a humanidade vive esse trauma de abandono, da necessidade de ser salvo. Alguém nos ajude, não podemos fazer nada. Deuses, deusas, façam um trabalho por nós, nos levem em suas naves, comandantes, nos tirem daqui. Alguns pontos desse conteúdo de hoje são similares aos anteriores, porque é preciso que as peças se encaixem na sua mente em expansão. A humanidade precisa de uma cura coletiva, cura do seu trauma de abandono, desse trauma inconsciente. Vou contar mais uma experiência minha. Eu tenho 58 anos. Aos 11 anos, minha mãe me chamou e me contou que antes do meu nascimento, ela foi visitar familiares no sertão de Pernambuco e durante a viagem ela dormiu no ônibus e ela sonhou que estava numa praia deserta onde surgiram muitos homenzinhos pequenos com a cabeça grande e que foram se aproximando dela. Então ela acordou, mas quando ela acordou, o ônibus estava sofrendo um acidente, estava capotando. Entretanto, ela não sofreu nada. Isso foi para ela uma experiência que ocorreu há mais de 58 anos. Roswell aconteceu na década de 40. A primeira abdução conhecida e famosa de Betty e Barney Hill foi em 1961. Eu vivi paralisia do sono até os 13 anos, uma experiência só de lapso de tempo, se eu posso chamar, diversos livramentos, onde, se não tivesse interferido, eu não estaria aqui agora, e vocês também. Com certeza viveram situações que não deveriam estar nesse agora, nos ouvindo, nos acompanhando, mas estão. Então, juntos, vamos superar o medo, vamos superar esse momento de sofrimento, vamos nos unir, vamos emitir energias positivas, vamos abraçar a nossa humanidade, continuar apoiando o nosso planeta e emanando toda a energia possível, toda a energia que temos para ele nesse momento e em qualquer parte do mundo que esteja precisando, seja na superfície ou abaixo dela. E, acima de tudo, que haja amor, discernimento. No próximo conteúdo, nós vamos falar um pouco sobre essa tão sonhada volta para casa, onde o homem que hoje é o Sapiens ainda sente saudade de onde realmente veio, mas não sabe, e o coração ainda dói sem saber por quê. Gratidão por acompanhar e apoiar o canal, gratidão àqueles que têm apoiado o canal de outra forma, tem sido muito importante para nós a sua ajuda. Muita paz, muito amor, muita sabedoria e discernimento e principalmente muita da verdadeira luz.